RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Sabia que um simples gesto pode salvar vidas? Todos os dias, milhões de micróbios passam de mão em mão. São eles que provocam diarreias, gripes e outras infecções. Mas existe uma defesa poderosa: lavar as mãos com água e sabão, antes de comer, depois de usar a casa de banho, depois de cuidar de alguém doente, ao chegar em casa, lavar sempre as mãos. A higiene não é uma opção, é uma responsabilidade. Proteja-se, proteja a sua família. Boa higiene, boa saúde. Uma mensagem do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe. Começamos com o nosso primeiro tema, crise energética. A primeiro-ministro pede desculpas, mas a sociedade avança com manifestação. O primeiro-ministro Américo Ramos pediu formalmente desculpa à população são-tomense pela crise energética que já dura 10 meses no país, prometendo uma resolução definitiva até as primeiras semanas de maio. A declaração feita após uma reunião no Palácio da Presidência reconhece a gravidade da situação e a necessidade de uma reforma profunda no parque de geradores da EMAI, que tem operado apenas com soluções curto prazo. A crise agravou-se em agosto passado com a suspensão do contrato pela empresa turca Tesla STP devido a dívidas acumuladas, gerando um cenário de instabilidade que motivou a sociedade civil a preparar novas manifestações de protesto. Começamos primeiramente com Oscar Bahia, alguém que há um bom tempo veio trabalhando com direitos humanos. A questão ligada à energia e o Estado de Direito. O acesso à energia é um direito básico para a dignidade humana e para o exercício de outros direitos, como a saúde e o trabalho. A persistência desta crise por 10 meses com promessas de resolução que se adiam não constitui uma violação dos direitos sociais e econômicos dos cidadãos? Será que o Estado tem a responsabilidade de garantir esse serviço essencial e a manifestação civil é uma resposta eficiente? É legítimo nesta altura, apesar do pedido de desculpas do primeiro-ministro? Olha, eu começaria por dizer que o pedido de desculpas do Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, não vem resolver absolutamente nada, mas demonstra uma integridade moral e ética. Demonstra, acima de tudo, a dignidade, humildade e pelo menos demonstra o reconhecimento desta crise e que realmente entende de que a situação, quanto mais prevalecer, estamos, enfim, a arrebentar com a economia do país e a economia das pessoas, dos homens de negócio, e não só, porque eu próprio senti já o efeito dessa crise energética com a destruição de equipamentos de eletrodomésticos, enfim, mas eu chego a entender. A questão da energia como direito é um direito essencial humano, como é a alimentação, é a saúde, é a educação, etc. Realmente, sem a energia, não fazemos nada. Essa infraestrutura, a falta dessa infraestrutura, não podemos garantir o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e, portanto, nem sequer podemos atrair investimentos externos. O problema de falta de energia é um problema crônico e que nós levamos muitos anos sem encontrar a solução. Agora, com os projetos para a transição energética, eu espero que se consiga resolver alguma coisa, mas eu sempre levei em pensamento de que o setor de energia não deveria estar à tutela do Estado. Não deveria estar à tutela do Estado. Não se consegue entender como é que a EMAI, uma empresa de produção de energia e água, consome do PIB, cerca de 40%, está com uma dívida avultada,
Portanto, daí que não dá para continuar a ser o Estado a garantir o funcionamento, ter para si uma empresa como a EMAI. Uma empresa para a EMAI ou deve passar para o setor privado, ou se não, pelo menos, numa parceria, público ou privada, de modo que os investidores saberão, portanto, manter a empresa funcionar e garantir o fornecimento de energia para aqueles que precisam, e porque com o Estado vamos crescendo, fazendo crescer e crescer mais a dívida da EMAI, vamos prejudicar o PIB do país. Então, não vamos a lado nenhum, não vamos absolutamente a lado nenhum. Se me perguntarem, esta é a maneira como eu concebo a energia. A EMAI deve passar imediatamente para uma exploração privada ou uma parceria público-privada. Quanto à manifestação, eu creio que sim, é um direito consagrado constitucionalmente, as pessoas estão revoltadas, e nem toda a gente pensa da mesma forma. Pode ser uma pressão ao governo. Eu estou em crer que com essa manifestação vai alertar mais a consciência daqueles que nos governam para que possam fazer alguma coisa o mais rapidamente possível, porque efetivamente não se entende, com a aquisição de tantos e tantos geradores, a situação prevalece. Falta de energia é crônica, eu diria mesmo que é um atentado à soberania nacional. Já as causas estão identificadas porque o próprio senhor primeiro-ministro já disse que há muita roubalheira, para além do problema de má gestão. Temos é que ter a coragem, de definir isso. A roubalheira não custa absolutamente nada identificar. A sabotagem não custa nada identificar os sabotadores. Então, precisamos ter a coragem de encarar o assunto como deve ser encarado. Vamos descobrir quem são os sabotadores, vamos descobrir quem são os ladrões e, portanto, vamos dar o destino merecido a essas pessoas. Utilizando, o rigor da lei, vamos punir as pessoas que andam, portanto, a sabotar e a roubar. A questão da gestão. É preciso encontrar uma gestão, que seja uma gestão. Já mudou-se tantas figuras para a gestão da EMAI e o resultado continua sendo o mesmo. Temos que ter a coragem, além do que mais, o senhor primeiro-ministro disse agora que a gestão vai passar a ser por um concurso público. Eu concordo plenamente. Quem é o verdadeiro gestor vai para lá e pode ser responsabilidade sem estar a causar prejuízo na maior loucura da impunidade. Não dá. Temos que ter coragem de tomar essas medidas que são muito, muito importantes e avançar. E eu repito, vamos entregar a EMAI a uma estrutura privada ou uma parceria público-privada. Sim, Oscar, a Bahia, quanto ao que toca a EMAI, além da situação energética, também temos a situação da água. Por exemplo, minha casa, estou há cerca de 3 meses sem água e a fatura mantém, tanto a situação de energia, a fatura também mantém, e a água fica um bocado até difícil de entender, porque até já há algum tempo nós temos músicas até que já mencionavam na língua crioulo de que São Tomé, Satela, Coteágua, Nituru, Xanga, mesmo assim nós contamos com dificuldades de água. O que deve estar por detrás disso? Muita dificuldade de água, o que não se entende. Eu estive várias vezes em Cabo Verde, até Cabo Verde, que antes não chovia muito, tinham água de salinização e havia água para toda a gente. Eu não entendo São Tomé, com muitas fontes de água potável, nós estamos praticamente, todo São Tomé está sobre um lençol freático de água. Temos muita água. Então, o que é que está acontecendo? Não tenho, outra definição, outra integração, a não ser dizer que há alguma incompetência da nossa parte. Há muita água mal distribuída, porque também ela se perde muito pelo caminho. Há que se fazer uma reestruturação da canalização da água
de forma que ela possa chegar à casa dos utentes, dos cidadãos, portanto, em quantidade e qualidade necessária. É apenas uma questão de gestão, uma questão de competência, pode-se resolver rapidamente o problema da água. Obrigado, Oscar Bahia. Passo então a dar as boas-vindas ao Olívio Diogo. E vamos já também com a nossa primeira questão para o Olívio, enquanto sociólogo. A desculpa do primeiro-ministro é um reconhecimento tardio de um problema que já dura 10 meses. Na sua análise sociológica, esta postura de pedir desculpa sem uma solução imediata e tangível será suficiente para acalmar a população ou, pelo contrário, pode ainda vir a agravar o descontentamento social e o risco de conflito? Como estamos a lidar coletivamente com a fadiga de uma crise que arrasta há tanto tempo? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me dão para fazer parte deste painel e também pedir desculpas por estar um bocado tardio a este painel, porque eu estou fora do país e acabei por confundir o horário que estava estabelecido, que era às 17 horas, confundi completamente com as 18 horas. Voltando à sua questão, né, que vai diretamente a pedir desculpas do primeiro-ministro, né, eu estou, em partes, de acordo com o que disse o Oscar Bahia, que ainda não cumprimentei, o Oscar e também ao Liberato, bom haja vocês dois, para dizer que, na verdade, o primeiro-ministro fez aquilo que a sua integridade e humildade permite fazer, que é pedir desculpas ao país. Firme, eu considero que é uma atitude bastante boa da parte do primeiro-ministro, mas também estou de acordo com o Oscar quando diz que pedir desculpa por si só não chega. Pedir desculpa por si só não chega porque, como nós constatamos, como disse mesmo na colocação da questão, é que é um problema que se mantém há 10 anos, né? Há 10 meses, né? Por que este problema de 10 meses nós vamos dizer, não, é um problema gritante, é um problema crítico, é um problema, é uma precariedade que vem crônica, como nós todos estamos a reconhecer, mas há alguns aspectos que este governo tem que reconhecer, que é o que nós colocamos na mão deste governo. O primeiro deles é o facto de este governo ter recebido um processo, né, que é o processo ligado ao fornecimento de energia com uma outra empresa, que é a Tesla, né? Nós aqui não vamos mais fazer isso sobre a Tesla, porque nós todos sabemos realmente o que acontecia com o que foi a Tesla, né? E pronto, o que nós tínhamos é uma agravante, que uma empresa que conseguia fornecer-nos a energia. Bom, a partir do momento que entra este governo, nós ouvimos justificações apresentadas pelo ministro do Estado de Finança e Economia, que nós entendemos perfeitamente, disse que havia um contrato lesivo ao país e que tínhamos que fazer uma ruptura com este contrato que tínhamos estabelecido com a Tesla. Eu até digo que até aí entendemos a situação. Bom, o que se percebeu é que não houve um entendimento com a Tesla. Não tendo um entendimento com a Tesla, não tendo um plano B para este processo, nós ficamos preocupados com o governo. Mas tudo agrava quando o governo traz este grupo de geradores. Porque é preciso que as pessoas percebam, as outras pessoas dizem, não, nós estamos a criticar o governo, estamos a criticar isto ou aquele governo. Não é o que está aí, o que está em casa. São também, príncipe, é a necessidade básica da população, que é a energia. E, portanto, não se percebe, tendo vindo este grupo de geradores, a pergunta que se faz é, de onde veio este grupo de geradores? Por que se foi buscar o grupo de geradores? Por que da pompa a circunstância dos geradores que não resultou? E com agravante, nós temos a declaração do ex-diretor da EMAI. O ex-diretor da EMAI, Raul Cravini, veio claramente à televisão, à rádio, todos os órgãos de comunicação social de São Tomé e Príncipe dizer que este gerador é única e exclusivamente da atitude e movimentos do ministro da Infraestrutura, Nelson Cardoso. Ponto e vírgula. E diga-me,
O que aconteceu a este ministro até hoje? O ministro da televisão dá uma justificação que não serviu de nada. O Ministério Público devia chamar o ministro, a Assembleia devia chamar este ministro, o ministro tinha que explicar, tinha que vir justificar para a população qual é a relação entre aquilo que ele realmente executou e aquilo que o Raul Cravinho disse que é grave. Eu estou a dizer que isto é grave. Nós não podemos aceitar que um diretor, e o diretor Raul Cravinho diz claramente, e diz que está disponível a provocar, por A mais B, por A mais B, que este foi um contrato único exclusivamente do senhor ministro da Infraestrutura. O que é certo que aconteceu de lá para cá? Os geradores não foram utilizados, que a seção por que eu já não conheço, e a seção da energia, para além do estado em que já estava, passou para uma fase mais grave. Agora, o Presidente da República teve que, aliás, é preciso também falar sobre outro aspecto da desculpa do Primeiro-Ministro. A desculpa do Primeiro-Ministro surge somente após o encontro com o Presidente da República. Portanto, é uma situação que ninguém entende. Agora, a questão final que me coloca é como é que a sociedade também está a viver esse aspecto. Não há, sociologicamente, economicamente, o país está a viver uma situação agravante, gritante. Não há nenhum outro país do mundo em que a falta de energia consegue fluir. Nós temos vários problemas que estão acontecendo hoje no país e não vale a pena eu desfinar cada um deles, porque mesmo o senhor Primeiro-Ministro, mesmo você que está a colocar a questão, sabe que a sociedade santomense, neste momento, está completamente irritada com essa questão, com a situação da energia. E ponto. Há um aspecto que o Oscar levantou aqui que é importante falar, a questão das manifestações. Eu, por exemplo, ouvi falar dessa manifestação e eu tenho uma opinião clara sobre essa questão das manifestações. É que nós, cada um de nós, deve saber pautar pelo princípio de equidade, princípio de tolerância e, sobretudo, princípio de escolha. Ou nós somos da sociedade civil, ou nós tomamos as posições enquanto membros da sociedade civil, ou nós começamos a pautar para este ou para aquele lado. Eu tenho uma coisa que eu digo todos os dias para os meus colegas: eu não sou vendível. E este problema de não ser vendível é importante. Esta manifestação SOPE é uma manifestação legítima e que é transversal pela sociedade santomense. É uma manifestação que até os próprios ministros, se tiverem no seu estado normal, deviam aderir a uma manifestação. Só que ela peca pelas pessoas que as convocam. Quando nós temos um indivíduo que convoca esta manifestação, que durante muito tempo da sua vida foi tomando posições a favor de uma franja política clara e expressamente, e quando este indivíduo convoca a manifestação, há sempre aquela reticência. E foi isso que aconteceu em relação a essa manifestação. Não sei muito bem o resultado dela, porque, como disse, não estou por fora do país, não consegui ver o resultado da manifestação, mas eu confesso que esta aí é a parte do PEC. A manifestação está agendada para a próxima terça-feira. Só para a próxima terça-feira. Então, ela ainda não aconteceu. Portanto, ela peca por esse princípio básico, toda a gente sabe que ela pensa por esse princípio básico, que a pessoa com droga convoca a manifestação, que é o crime. Ele sabe perfeitamente bem que durante muito tempo as posições que ele foi tomando, ele foi deliberadamente clara para um lado político. E, portanto, nós vemos com um pé atrás quando ele convoca uma manifestação. Por isso é que nós temos, eu aproveito essa oportunidade para falar com meus colegas aqui do painel liberado, eu acho que tem sempre pautado com uma posição muito clara em relação à política. Nós temos que ser claros, ou nós queremos ser políticos, ou nós queremos estar numa posição de isenção clara e convocar sem receio daquilo que há de vir. E estou contando a ter essa posição, porque depois, quando as pessoas começam a nos conotar com isto ou aquilo por partido político, começa a criar situações bastante complexas para as nossas vidas. Obrigado, Olívio Diogo. Liberato Muniz. Sabemos que falta de energia afeta diretamente a saúde, o comércio e a habitabilidade das nossas cidades, especialmente em São Tomé, onde o calor é intenso. Do ponto de vista da gestão urbana e da infraestrutura, qual é o custo real para a cidade e para os edifícios de uma falha de energia tão prolongada? Que leitura podemos fazer deste posicionamento
do primeiro-ministro, a solução prometida para maio será apenas uma paliativa técnica ou existe, na sua ótica, um plano de reestruturação física dos geradores e da rede que garanta sustentabilidade a longo prazo? Bom, o que é que eu ia dizer? Na semana passada, eu alertei aqui ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e a todas as entidades santomenses que eles deviam levantar da cadeira e resolverem este problema. Eu senti-me bem quando, na segunda-feira, vi que o Presidente da República chamou o Primeiro-Ministro e quando o Primeiro-Ministro depois deu a entrevista que deu, e eu estou totalmente de acordo com o Lívio Diogo e com o Oscar Bahia, que pedir desculpas é bom, né? É reconhecimento de que efetivamente as coisas estão a falhar e que se assume uma parte das culpas, mas só que isso não chega. Isso não chega por quê? Porque eu julgo que o caso da EMAI em São Tomé e Príncipe, para além do país em si não ter economia bastante para sustentar uma EMAI que nós temos neste momento, porque nós, nesse momento, o que acontece em São Tomé e Príncipe? E o grande problema é que os governantes falam, mas não explicam a essência das coisas. Neste momento, São Tomé e Príncipe, não é neste momento, já há 30 anos ou mais, São Tomé e Príncipe produz energia por 10 e vende a população santomense por 1,75, porque a população santomense não tem condições econômicas bastantes, nem nós temos um país com empresas suficientes para poderem pagar essa produção energética. Logo, o que nós temos feito ao longo dos anos é tentar tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que nós não conseguimos resolver o problema e nós vamos tentando enganar toda a gente. E o primeiro-ministro foi mais longe quando ele diz que de todo o combustível que se tem dado à EMAI não consegue produzir para pagar 50 cêntimos desse combustível ao Estado santomense. O que quer dizer que todos os anos, se nós compramos mais ou menos 22 milhões de euros em combustível, nós temos um prejuízo anual dentro da EMAI de praticamente 22 milhões que entra e não se consegue cobrar. Por quê? Porque os santomenses não têm capacidade de pagar. Então, temos que encontrar outro tipo de energia. Então, quando se tem que encontrar outro tipo de energia, eu não entendo como é que, de 30 anos até hoje, os vários governos que entram vão comprando geradores e, pior ainda, segundo aquilo que o primeiro-ministro diz, compram geradores de alta rotação, quando se sabe que para São Tomé e Príncipe, devido à alta manutenção que existe, devia ser de baixa rotação. Eu pergunto então, onde é que está o Ministério Público para questionar a estes governos, não é esse governo, a estes governos, qual é a razão deles virem comprando sempre geradores de alta rotação? E segundo consta, por aquilo que eu percebi do primeiro-ministro, só o ABC, os geradores ABC, são os únicos que são de baixa rotação. Então, o que quer dizer que nós temos um estrangulamento dentro de São Tomé e Príncipe que é grave. O que quer dizer que se dentro de uma semana nós tivermos energia em nossa casa, numa semana ou duas, tivermos energia em nossa casa, este caso não nos pode manter satisfeito, porque esse caso não é sustentável. Por quê? Porque vai estar a arranjar dinheiro para pagar os santomenses para eles terem energia. Porque por mais que a gente possa pagar energia todos os meses, nós não somos capazes de dar lucro à EMAI. E se nós juntarmos isso tudo, a alta má gestão que existe dentro da EMAI, também de há 30 anos para cá, novamente onde está o Ministério Público, já ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada já havia dito que há desvios graves dentro da EMAI. Já esse primeiro-ministro disse a mesma coisa, ou seja, muitos dirigentes santomenses têm dito a mesma coisa. E eu pergunto, o que tem acontecido concretamente no sentido de mudar alguma coisa? O primeiro-ministro diz que
substituiu-se o diretor da EMAI porque é uma forma que se encontrou devido às alterações que tem que haver dentro da EMAI. Eu pergunto, tirar um diretor significa alterar alguma coisa? Diminuir por 100 mil dobras por mês que ele recebia, altera alguma coisa? Não. Quando nós queremos alterar, nós temos que ir ao fundo. E eu julgo que é isso que não tem acontecido em São Tomé e Príncipe e todos têm nos enganado. E eu vou mais longe. Veja só, o caso do Tesla. Quando se fez o contrato de 530 mil euros por mês para se pagar a Tesla, quem fez o contrato estava consciente de certeza que não tinha capacidade de pagar. Porque, mesmo fornecendo combustível, São Tomé e Príncipe não ia ter capacidade para pagar. E eu pergunto ao Ministério Público, tendo em conta o contrato que foi feito com Tesla, se o contrato previa que nós tínhamos em São Tomé e Príncipe, ou seja, que o Tesla tivesse que fazer manutenção de todos os geradores, por que o Tesla, quando começou a trabalhar, nunca fez a manutenção dos geradores que estão em São Tomé e Príncipe pertencente ao Estado? E por que o governo, na altura, correu com a equipa de Taiwan que fazia manutenção, deixando todos os geradores à mercê para que ele não funcionasse? Então, o que eu julgo, Ronaldo, é que nós andamos a brincar uns com os outros. Ou seja, eu no passado cometi o erro, agora o Ronaldo está cometendo o erro, como são os mesmos erros. Se eu denunciar o Ronaldo, eu estou a denunciar a mim próprio. Então, eu julgo que o Ministério Público tem que atuar a sério. O Ministério Público tinha um processo de investigação, faleceu o Montoya e praticamente nunca mais se ouviu nada, devido ao desaparecimento dos combustíveis e para aí fora. O que é que já se fez até hoje? Então, eu julgo que o caso de EMAI, mais do que tudo, é um caso de polícia. É um caso em que nós temos que denunciar quem tem feito as misérias dentro da EMAI. Porque, no meu entender, daquilo que eu conheço, porque já falei com muita gente ligada às EMAI, é que a EMAI é a razão para se ganhar as eleições em São Tomé e Príncipe. Ou seja, quem está no poder não consegue praticamente ter energia a funcionar, porque quem está lá dentro e quer chegar ao poder já tem promessas, não permite que tal aconteça. Então, o que tem que acontecer é que quem está no poder tem que ter coragem suficiente de denunciar, avançar e resolver o problema. Eu julgo que até hoje, ninguém que tem chegado ao poder tem tido a coragem de o fazer, por medo ou porque sabe que outro no passado também o fez. E eu digo isso de uma forma muito consciente, porque nós hoje culpamos esse ou aquele outro. Eu julgo que todos os partidos e todos os governos são responsáveis. Eu faço uma pergunta, Ronaldo. Há pouco tempo atrás, prendeu-se um diretor da EMAI devido à má gestão. E eu pergunto então ao Ministério Público e aos tribunais, se prendeu o diretor da EMAI devido à má gestão, eu pergunto, o que é que se está à espera então para prender toda a gente da EMAI? Porque o caso está cada vez pior. Então, o que nós sentimos em São Tomé e Príncipe é que as instituições não funcionam, as pessoas têm medo uma das outras e as pessoas não nos dizem a verdade. E a verdade, no meu entender, é que São Tomé e Príncipe, os santomenses, não têm condições de pagar essa energia com o preço que ela é produzido e o Estado, como não tem arrecadação financeira suficiente, não o consegue produzir para que as coisas funcionem. Mas há uma questão muito grave. A compra dos geradores, os miseráveis geradores que têm comprado, e ainda por cima de alta rotação, eu julgo que é mesmo um caso de polícia e um caso de polícia urgente para que se resolva este caso. Porque, independentemente dos prejuízos, nós não podemos acumular mais prejuízos com a má gestão ou com a deliberadamente má gestão que vem acontecendo todos os dias, tanto na EMAI como noutras instituições. Mas hoje estamos a falar da EMAI e eu julgo que este caso é verdadeiramente grave. Muito obrigado, Liberato Muniz. Oscar Bahia. O Primeiro-Ministro mencionou que a solução exigirá uma reforma profunda e não apenas arranjos de curto prazo. Diante do histórico de promessas que não foram cumpridas, a suspensão do contrato com a empresa turca,
que garantias concretas a sociedade civil deve exigir agora para não cair no ciclo de esperança e frustração? A data de maio é uma meta realista ou mais uma promessa política? Pelo que tem estado a acompanhar das visitas de Sua Excelência o Primeiro-Ministro para as centrais de produção de energia, esteve ultimamente até a visitar os geradores que foram colocados à disposição de São Tomé e Príncipe pela Voz da América. Eu estou quase convencido, já estão a instalar, enfim, os tais transformadores, que uns dizem que vieram trocados, mas, entretanto, pelo que eu acompanhei na comunicação social, o senhor primeiro-ministro esteve lá a visitar e acompanhar a montagem desses transformadores para que os geradores possam ser inseridos na rede de distribuição e melhorar a situação. O prazo, estamos a falar agora de uma semana, daqui a uma semana eu espero que esteja, portanto, alguma coisa resolvida. Eu até hoje comecei a pensar, quando me convidaram para este programa, eu como tive energia ontem à noite, eu estava convencido que não teria hoje. Mas, entretanto, eu começo agora a pensar, será que há algum sinal? Eu cheguei a passar 3 noites sem energia. Agora, tive energia ontem e tenho energia hoje, e sei lá, se eu tiver energia amanhã, enfim, glória a Deus, eu estou em crer que sim, que o senhor primeiro-ministro falou em maio, mas não sabe se é o princípio, meio ou fim do maio. Mas vamos enfim, vamos esperar, e eu acredito que esta manifestação vai ser uma ferramenta para pressionar o governo para que realmente essas coisas possam acontecer, mas é como disse o Liberato, e como temos vindo a dizer, enquanto não se erradicar da rede de sabotagem que existe na IMAI, da roubalheira que existe na IMAI, nós não vamos conseguir resolver o problema de gestão da IMAI. Já agora quero acrescentar, porque não disse na minha primeira intervenção, que eu espero que essa manifestação seja pacífica, ordeira e não geradora de qualquer violência. Sobretudo porque vão começar a fazer a manifestação à frente das instalações da EMAI. Porque se não houver realmente, enfim, uma consciência cívica para que a manifestação seja ordeira e pacífica, pode descambar e pode trazer outros prejuízos, que é, portanto, enfim, alguma violência em relação às instalações da EMAI. A outra questão que eu gostaria, portanto, de acrescentar é que não se fizesse desta manifestação um arremesso político, ou seja, não pegar na manifestação, fazer um aproveitamento político, porque não é esse o problema que estamos agora a enfrentar. O que nós realmente queremos que haja energia, queremos que os operadores econômicos possam, portanto, funcionar, o hospital possa funcionar com a energia, enfim, é uma infraestrutura que não se pode esperar que não haja. Tem que haver a energia suficiente para a população santomense e para os serviços. Sim. Sim, eu queria dizer Sim. sobre eletrodomésticos que têm estado a danificar. Quem deve assumir isso? E como a sociedade civil deve Olha, não vale a exigir pena. a solução? Eu perdi uma geleira, eu perdi uma box da Zap e eu perdi uma eletrobomba para puxar a água para casa. E decidi, eu na altura telefonei para o diretor, fartei de telefonar para o diretor que foi demitido e, pura e simplesmente, ele não atendeu o telefone. Achei por bem, porque não era a primeira vez que isso não acontecia, e é mais que deveria assumir a responsabilidade. Cada vez que isso acontecesse, as pessoas se dirigissem para a EMAI com provas de que o eletrodoméstico foi, portanto, arruinado por causa de cortes e ligação de energias sem qualquer tipo de planejamento, e a EMAI deveria, portanto, assumir em contribuir para a reposição desses materiais. Mas é o conto de outro rosário, nem vamos por aí, porque nós sabemos que isso não vai acontecer. Obrigado, Oscar Bahia. Olívio Diogo,
Diante do histórico de promessas não cumpridas da suspensão do contrato com a empresa turca, que garantias concretas a sociedade civil deve exigir agora para não cair no ciclo de espera e frustração? A data de maio, para si, considera ou acredita ser uma meta realista ou mais uma promessa política? Eu creio que o primeiro-ministro apresentou esta data sob a pressão que ele está a viver. Na verdade, o primeiro-ministro está a sofrer uma pressão que é completamente incalculável para cada um de nós está neste painel. Eu acho que é uma meta que ele colocou, mas a questão da meta que ele colocou, se passarmos essa meta em uma semana, 2 semanas, entende-se. E o Oscar fez sobre um aspecto importante. O primeiro-ministro fez a diligência junto aos aparelhos da Voz da América, vi dar-me fotos da intervenção dos nossos técnicos lá na Voz da América. E a única coisa que me preocupa neste aspecto é por que tão tarde? Por que só agora? O que aconteceu? Havia um equipamento que estava em falta para se adquirir. São tantas informações em volta deste processo que esperemos que realmente o primeiro-ministro tenha sorte, porque não é sorte para o primeiro-ministro, é uma sorte para nós todos, que o problema seja ultrapassado desta vez. Nós, o que é que podemos fazer? Nós vamos continuar claramente dizer ao governo que nós estamos realmente cansados com este processo. É um processo completamente frustrante para qualquer santomense que vive em Santo Tomé e Príncipe, e aguardamos realmente que ele encontre soluções. E que também nós não descartamos a necessidade real de saber o que é que se passou sobre este grupo de gerador que veio, porque são 2 questões separadas. Uma questão é ultrapassar o limite de fornecimento de energia claramente à população, e outra questão que nós precisamos que seja completamente esclarecida, no fórum próprio, que são os tribunais, do Ministério Público, ou mesmo nas comissões parlamentares da Assembleia, é perceber o que é que se passou com aquele grupo de gerador. Quer dizer, não vamos ficar aqui agora, resolve o tema da energia e esquece aquela questão dos geradores. É preciso que se esclareça. A população precisa saber o que é que se passou, por que é que trouxe um gerador que não funcionou, por que é que não funcionou. Todo esse esclarecimento deve ser dado em detalhe para cada um de nós aqui perceba o que se passa e como é que vamos partir as nossas ações daqui para frente. Sabe, o Banco Mundial, por exemplo, está muito preocupado com a questão da energia em Santo Tomé e Príncipe. Tanto é que está a tentar investir fundo, está muito preocupado e está a tentar investir fundo em energia para passarmos para a questão da transição para a energia limpa e ainda para estar preocupado com a questão da central do contador. Portanto, nós, os Estados Unidos, devia aproveitar esta vontade do Banco Mundial e fazer as coisas acontecerem. Porque, de outra forma, nós vamos continuar a ter problemas. E não é só ter a energia da Voz da América a funcionar, o problema está resolvido. Não estará resolvido. O Oscar até falou da questão daquilo que disse o primeiro-ministro em passar ao concurso público. Se o primeiro-ministro fala de concurso público, é porque nós estamos reconhecendo, e nós todos reconhecemos, que é uma gestão danosa que é feita da EMAI. E se há gestão danosa feita da EMAI, como é que nós, santomenses, o governo, o primeiro-ministro, isto já havia desde que o primeiro-ministro Patrício Sombra aprovada, que reconhecia que havia gestão danosa. Mas como é que há gestão danosa? Nós não ouvimos que alguém do EMAI foi presidente do Ministério Público por gestão danosa, que houve furto e alguém foi questionado, alguém foi interrogado. Portanto, são pequenos aspectos que eu começo a pensar, que os meus filhos me perguntam, pai, eu acho que ser corrupto e ladrão neste país é o que vinca. Porque essa imagem que nós estamos a passar com a comunidade internacional, porque nós sabemos que há roubo, há desvio, há alteração, há tudo isso, e nada acontece. Nós estamos a abrir uma autoestrada para que este processo perpetue. E, Olivia, o que dizer dos eletrodomésticos, das pessoas que foram danificadas durante toda essa fase de sucessivas cortes e restabelecimento? Sabe, eu devo dizer que isto é um aspecto muito importante. Nós não temos direito de consumidor.
plausível em Santo Tomé e Príncipe, e nós todos sabemos, vamos em maio, todos nós já fomos em maio com algum problema para que lamentável de alguns seus eletrodomésticos. O Oscar falou do eletrobom, os outros falam do frigorífico, todos têm coisa que já a mãe não responsabiliza. E é um processo que, a não ser que criemos realmente uma autoridade que possa gerir esta situação, porque maio, como sabe, maio é uma entidade do Estado. Quais são os passos que vamos desencadear para recuperar e provar recuperar que os nossos eletrodomésticos foram danificados? E quem da EMAI? EMAI não tem um departamento responsável para atender essa necessidade e dar vazão a estes problemas. Como tal, as pessoas continuam a reclamar. Eu creio que todos nós que temos eletrodomésticos temos que encontrar um mecanismo de realmente reivindicar, reclamar aqui. Porque não é só de eletrodoméstico. Estamos a falar, não entendi uma peça, e não sei se é verdade ou mentira, de 18 frangos que foram danificados. Dizia o arquiteto. Eu acredito que haja pessoas da restauração, haja pessoas que tenham congelados, que estejam a ter prejuízos sérios. Só que as pessoas não vêm para aqui. Não assumem, e por outro também as faturas continuam com mesmos preços e muitas vezes mais caros daquilo que estamos acostumados, incluindo a água que nos últimos tempos não tem estado a escorrer. Não, isto é um aspecto caricato. É um aspecto muito caricato, porque a IMAI decidiu uma coisa muito engraçada. A IMAI decidiu que não vai efetuar corte nesta fase. Vai fazer corte de energia. Mas, em contrapartida, as faturas da IMAI aumentaram. Completamente inexplicável. Isto é daquelas coisas que é como abrir a caixa da Pandora. As faturas da IMAI, eu tenho, todos os amigos têm dito para mim, a fatura da IMAI, eu tenho recebido faturas mais altas. Que justificação que a IMAI apresenta para isso? A IMAI não tem justificação para isso. E o que é engraçado é que as pessoas dizem, as pessoas também têm medido. Chegam a IMAI, discutem fatura e há uma baixa de preço. Este tipo de tratamento é incompatível com uma gestão coerente. Eu não posso ter uma fatura de $5.000 e eu chegar a IMAI e dizer, não, vão baixar a fatura. Isto não é um tratamento coerente das finanças de uma empresa que gere devidamente os nossos bens. Não posso, porque os senhores dizem, não, eu chego a IMAI, eu discuto, se são 5.000, eles baixam para 4.000, baixam para 3.000. Isto é completamente incompatível com uma gestão coerente de qualquer empresa, porque a IMAI tem cifra, cada megawatt tem um valor. E é com base nisso que acho eu que mais estabelece o valor que cada um de nós deve pagar. Então não é compatível que eu chego lá hoje, são 5.000, e me dizem, não são 5.000, são 3.000, e chego 3.000 e dizem, não são 3.000. Quer dizer, portanto, é uma incoerência da parte da IMAI no que diz respeito na faturação que nós... Quer dizer que se a pessoa não discutir, ela terá de pagar o mesmo valor. Né? Isto não é compatível com... Obrigado, Olívio. Diogo. Obrigado. Liberato Muniz, esta promessa, diante das históricas promessas da parte do governo com as datas, agora temos para maio. Considera esta data realista ou passa só por uma promessa política? Bom, primeiramente vamos a factos. O primeiro-ministro disse final do mês de abril, primeira semana de maio, para não termos dúvida nesse aspecto. Então, vamos esperar que até a final desse mês, primeira semana de maio, nós possamos efetivamente ter energia. Mas o meu problema ainda é o mesmo. Independentemente de nós virmos a ter energia, São Tomé e Príncipe, por aquilo que nós pagamos, devido à produção, nós não temos capacidade bastante para fornecer condições financeiras em maio para que essa energia seja sustentável em São Tomé e Príncipe. Então, temos que tentar produzir energia por outros meios e não por esse meio tão caro que nós fazemos agora. Mas vamos a um facto concreto. É assim, eu julgo que o problema de São Tomé e Príncipe em relação a maio, independentemente de tudo, ou é má gestão grave, ou é uma sabotagem grave que existe dentro da MAI, em que as pessoas estão conscientes deste problema e não querem resolver. 5 meses antes deste governo do ADI tomar posse, em novembro, julgo eu, em novembro de 2023, São Tomé e Príncipe tinha 14 megawatts a funcionar. E naquela altura, o governo de Jorge Bom Jesus II Costa
tinha feito a manutenção de todos aqueles geradores. E sabe-se que de 6 em 6 meses deve-se fazer manutenção dos geradores. O que é que acontece? Como não há condições financeiras bastantes e continua a não haver, faz-se as manutenções quando der. E assim nós não vamos lá. Mas, mais concretamente, tínhamos 14 megawatts. Neste momento, este governo, segundo o primeiro-ministro, comprou com 1.800.000 ou 2 milhões, 6 grupos de geradores que devem fornecer por volta de 7 megawatts. 14 megawatts mais 7 são 21 megawatts. Este governo comprou mais 4 grupos de geradores que vieram agora do Dubai, que, segundo consta, vão produzir também novamente mais 7 ou 8. 21 mais 7 são 28 megawatts. Se nós contabilizarmos novamente o gerador da Voz da América, temos 30 e tal megawatts prontos já no final deste mês, princípio do próximo mês. Eu pergunto então, se nós temos geradores em condições de produzir esses megawatts, por que essa energia não chega à nossa casa? Por que nós temos essa produção, essa energia não chega à nossa casa? Mesmo que a gente tivesse desvios ou perdas na estrada de 20% ou 30%, nós ainda teríamos megawatts suficientes, porque nós só precisamos, neste momento, segundo as contas da EMAI, de 17 megawatts para podermos abarcar o país todo. Eu pergunto, por que isto não acontece? Por que nós não temos energia em casa? Por que na hora da distribuição, os técnicos da EMAI que estão lá, ganham bem, devem garantir que isso funcione, não conseguem pôr energia nas nossas casas? Por que eu tenho que ter energia a funcionar e de repente tenho quebras constantes em minha casa? É uma questão que eu julgo que o Ministério Público e a gestão rigorosa presidida pelo governo central deve resolver para o bem de todos nós, independentemente dos prejuízos. Mais do que prejuízo, estou a dizer agora, é chegar a energia à nossa casa. Ou seja, o que eu tenho consciência é que nesse momento nós temos geradores suficientes em São Tomé e Príncipe, mesmo com mais ou menos dificuldades, para nós termos energia. Então eu julgo que os nossos técnicos, engenheiros e por aí fora, que estão dentro da EMAI, têm que conseguir resolver este problema. Este é um ponto. Outro ponto, para concluir, vamos agora... Liberato. Sim, vamos agora aos eletrodomésticos e por aí fora. Não são só eletrodomésticos. São empresas, meus amigos. São os prejuízos que as empresas têm tido nos últimos 10, 12 meses. E são prejuízos acentuados. E, nesse sentido, o governo também tem que apresentar um projeto que ajude essas empresas a recuperarem. Porque sem energia nós não temos como. Agora, quando vamos à água, eu julgo que a EMAI devia também dizer à população que quem mais consome água em São Tomé e Príncipe é a própria EMAI, com o arrefecimento dos motores da alta rotação que eles têm. E é preciso dizer isso às pessoas. E eu digo mais, São Tomé não tem água, as pessoas não têm água em sua casa. Como é que a EMAI explica que se venda tanta água em São Tomé e Príncipe a toda a gente que tem depósitos? E é água boa, a água mineral. Então eu julgo, meus senhores, que em São Tomé e Príncipe nós temos que deixar de fazer negócios no sítio onde nós estamos e temos que pensar no Estado, temos que pensar no país, temos que pensar numa gestão que seja sustentável e que beneficie toda a gente e não cada um do grupo, independentemente do partido que seja, queira resolver simplesmente o seu problema. Para terminar, quanto à manutenção, quanto à manifestação, eu julgo que a manifestação é sempre bem-vinda, é a demonstração da cidadania. Agora, o que eu não aceito é que essa manifestação, que nunca tem acontecido em São Tomé e Príncipe, que as pessoas não vão, seja só porque se pode pagar. Porque os santomenses têm que ter a vergonha na cara de deixarem de só ir para a manifestação quando recebem dinheiro. Uma coisa que me diz respeito, ninguém tem que me tirar de casa dando dinheiro, eu tenho que ir porque isso me afeta diretamente. E em São Tomé e Príncipe nós criamos uma sociedade que, infelizmente, não há ninguém que saia de casa, independentemente do partido que seja, e da sociedade civil que seja,
que saia de casa de livre vontade para fazer manifestação, a não ser que se lhes paguem, nem que seja para congresso, para conselhos nacionais e para aí fora. Isto é mau, isto é que está a matar o nosso país, porque é um país de interesses, dia e noite, que mata radicalmente São Tomé e Príncipe. E temos que mudar, porque se nós tomamos independência e queremos caminhar com nossos próprios pés, então temos que ser capazes de nos rebelar contra isso e mudar alguma coisa. Porque senão, meus senhores, é mais do mesmo, independentemente do governo que esteja no poder. Em São Tomé e Príncipe, cada família tem a sua história. Cada compra no mercado, cada despesa com escola, saúde ou transporte conta. Para compreender melhor a realidade das famílias, o Governo, através do Instituto Nacional de Estatística, realiza de 25 de março a 2 de junho de 2026 o Inquérito ao Orçamento Familiar. Este inquérito permite conhecer como vivem as famílias e quanto gastam no dia-a-dia, ajudando a medir o custo de vida do país. Esses dados ajudam o Governo a criar melhores programas de desenvolvimento e combate à pobreza para melhorar a vida das famílias. Se a sua casa for selecionada, receba bem os agentes inquiridores do INE e responda com confiança. As suas informações são confidenciais e usadas apenas para fins estatísticos. Inquérito ao Orçamento Familiar. Juntos podemos construir um país melhor para todos. Isto é muito importante. Medir o custo de vida das famílias em São Tomé e Príncipe. Para esclarecimentos, sugestões ou reclamações, o número grátis é 820-10. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.